Nós estamos numa série sobre unidade e eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Deixa suas Bíblias abertas. Na verdade, nós vamos fazer o nosso cronograma de sempre. Eu quero ler o texto, depois eu quero orar e depois nós começamos a conversar sobre o texto base, que está em Gênesis capítulo 1, no verso 26. Eu só quero ler a parte A do versículo, somente a parte A. Amém? Antes de eu fazer isso, eu vi que o Renan está aqui nos visitando. Eu queria saber se tem mais alguém nos visitando aqui nessa noite. Levante sua mão. Quero dizer que é uma alegria receber todos vocês aqui, viu? Vamos dar boas-vindas para os nossos irmãos no 3, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. É uma alegria receber todos vocês aqui, meus amados. Inclusive, a respeito dos ar-condicionados, eu vou falar uma coisa aqui que eu nem conversei com meus discípulos, mas eu sei que eles não vão se opor. Nós vamos ter um projeto para vender peixes que era para construção. Eu estou decidindo aqui, irmãos, eu espero que os meus discípulos apoiem. A gente vai usar esse dinheiro para comprar mais uma central de ar para cá, tá bom? Então, nós não vamos investir em nenhuma outra área esse valor. Esse valor da venda de peixes do dia 21, acho que é domingo que vem. É isso, né? Domingo que vem? Domingo que vem nós vamos estar vendendo peixe. Vamos pegar todo esse valor que a gente conseguir arrecadar e nós vamos investir numa central de ar-condicionado para cá. Nós não sabemos nem se essa aqui, nós vamos ter que fazer manutenção nessa. Acredita-se que faltou energia e quando voltou queimou as duas de uma vez. Esperamos que a gente consiga também fazer a manutenção, mas já vamos comprar mais uma central. Então, e aí eu já quero deixar claro aqui, compre peixe, doe peixe, você doa, você compra, você vende, você pode fazer todas essas coisas, nos ajudando nesse projeto de a gente agora, decidindo agora, colocar uma central de ar-condicionado, mais uma central de ar-condicionado para a gente. Nós vamos comprar uma central de 60 mil já, em nome de Jesus, para colocar aqui. A gente vai investindo à medida que o Senhor vai dando condições e a gente vai trabalhando muito para a gente ir crescendo nesse aspecto físico, estrutural. Bem, tá ótimo, obrigado. Deus abençoe. Gênesis 1, 26. Nós vamos ler, depois vamos orar. Eu quero ler só a parte A do texto, que diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vou ler novamente. Façamos, e disse Deus, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Feche seus olhos em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, nós convidamos o Senhor mais uma vez para estar aqui conosco. Que o Senhor derrame graça sobre nós, que o Teu Espírito Santo, Ele possa vir e nos tocar por dentro, no nosso interior, na nossa consciência, de maneira que nós saiamos daqui dispostos a assumir uma nova conduta, uma nova postura, termos nossas vidas transformadas, abrirmos os nossos corações para viver a verdade da Sua palavra. Pai, aquilo que eu não for capaz de comunicar, que o Senhor o faça, porque o Senhor é poderoso. Personaliza a palavra ao coração de cada pessoa que está aqui. Eu não sou capaz de fazer isso, mas o Senhor é poderoso o suficiente para alcançar o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, deixa eu fazer uma introdução sobre isso. Nós estamos aqui na nossa série sobre unidade. E nessa série, o tema de hoje é Unidos à semelhança da Trindade. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a série como um todo. Nós estamos nos propondo a meditar sobre a importância de nós sermos um. E isso fala dos nossos relacionamentos, da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Não apenas como irmãos, mas vale a reflexão para dentro das nossas casas, para as nossas famílias, com os nossos filhos, cônjuges. Vale também para os nossos ambientes de trabalho. Embora as pessoas lá não sejam cristãs, nós somos e nós precisamos viver de acordo com os princípios que nós acreditamos. Portanto, a ideia de nós meditarmos sobre unidade é primeiro nos fazer refletir sobre como nós estamos nos relacionando e se essa forma ela tem agradado a Deus. Porque o Evangelho, ele é bidirecional. O que isso significa? Ele atua em duas direções. Ele atua na direção vertical, como atua na direção horizontal. Eu não posso dizer que eu sou um cristão pleno
porque eu tenho uma comunhão, eu oro todos os dias, mas essa vida vertical, ela não se reproduz, ela não resulta em relacionamentos saudáveis, em relacionamentos bíblicos, em relacionamentos que realmente glorificam a Deus. Pelo contrário, embora eu afirme muitas vezes que eu sou um cristão, eu sou muito ruim no trato com as pessoas. Eu me relaciono mal com elas, eu me relaciono mal com a minha família, eu me relaciono mal com os meus filhos. Eu não consigo viver unidade dentro da minha casa, eu não consigo viver unidade no meu casamento. E essas coisas, nós precisamos refletir sobre essas coisas. Então que nessa noite o Senhor possa falar ao seu coração e possa fazer você entender a importância de sermos um. E aí eu quero começar nessa noite com um texto que nós acabamos de ler. Gênesis 1:26 diz que nós fomos criados à semelhança do Senhor. Que o Senhor diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você já meditou sobre isso alguma vez? Você já parou para meditar seriamente sobre esse texto? Sobre o que significa você ser um, você ser a imagem de Deus, você ser a semelhança de Deus? A maioria de nós, pregadores, eu me coloco nesse lugar, a gente usa muito esse texto para provar a existência bíblica da Trindade, que Deus é três e é um. E na maioria das vezes a gente explica que quando Deus diz façamos, a gente vê ali a Trindade atuando. Aqui em Gênesis 1:2, por exemplo, nós vemos no começo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando tudo era caos, sem forma e vazio, o Espírito Santo estava atuando na criação. Nós lemos também lá em João capítulo 1 que o Verbo que se fez carne, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos o Filho atuando aqui. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atuando na criação, e nós estamos convictos de que isso é uma verdade. Então novamente, quando a gente pensa assim, façamos, nós acreditamos que Deus é três. Agora, todas as vezes que nós paramos para pensar o que significa ser feito à imagem de um Deus que é três, mas é um, normalmente nós não refletimos muito sobre isso. Normalmente, quando a gente vai falar sobre ser a imagem de Deus, nós pensamos em alguns aspectos. Por exemplo, a gente pensa no aspecto físico até alguns. Imagina que Deus, ele é um ser que ele tem braços, pernas ou uma aparência física. Só que quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana lá em João capítulo 4, ele diz para ela assim: olha, Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Como é que a gente pode ser a imagem e semelhança de um Deus que é espírito? Então, a gente talvez agregou muito na nossa vida, muito da cultura grega, que na cultura grega, os deuses gregos, eles tinham formas humanas e eles só eram maiores que a gente. Então a gente talvez possa pensar em Deus dessa maneira: Deus é um ser humano grandão, Ele é um homem grandão, que Ele é enorme. Só que Deus é espírito, e essa é a grande verdade. E nós precisamos então pensar sobre a seriedade de como é que a gente vai ser a semelhança de Deus. Porque nós temos um Deus um que é plural. E é extremamente importante a gente entender que a Bíblia dá muita seriedade para essa questão de sermos a semelhança de Deus. Quer ver um exemplo disso? Está escrito lá em Tiago, no capítulo 3, do verso 7 ao 10. Veja bem. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Antes de passar para o próximo versículo, acompanha comigo a linha de raciocínio do texto, do autor. O apóstolo está dizendo assim, que há um grande problema com a nossa língua, que é um instrumento com o qual muitas vezes promovemos discórdia, que é um instrumento com o qual muitas vezes promovemos divisões dentro da igreja, que os relacionamentos se quebram, de a cisão, um racha nas relações e consequentemente muitas vezes nos grupos e assim sucessivamente. E aí o apóstolo Tiago, ele começa abordando essa questão, e aí na sequência ele vai dizer o seguinte: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus.
Veja bem, o apóstolo Tiago está dizendo assim: gente, nós precisamos parar para refletir sobre a seriedade de termos sido criados à semelhança de Deus. Porque o apóstolo está dizendo que não é coerente, não é cristão, não é correto a gente com a nossa boca está ofendendo aquele irmão que é a imagem e semelhança de Deus, como nós o somos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então nós precisamos entender a seriedade que cerca o fato de nós sermos a semelhança de Deus. Agora, veja bem, o que significa ser feito à imagem de Deus, que é Espírito? A gente vai entender o seguinte, que em todas as escrituras nós vamos perceber que há um chamado de Deus para a gente ser um, em vários aspectos da nossa vida. Quer ver um exemplo? Vou citar alguns. Primeiro, quando Deus fala de casamento, Ele diz, lá em Gênesis mesmo, Ele diz o seguinte, que deixará o homem pai e mãe e tornar-se-ão ambos uma só carne, chamada unidade. Quando Deus vai falar de uma relação com Ele, Ele vai dizer, Ele diz, oro, vamos ler esse texto já, oro para que eles sejam um conosco como eu sou um contigo. Existe um chamado para nos unirmos a Cristo, mas também existe um chamado para nos unirmos com os nossos irmãos. E existe ainda em Efésios 4, por exemplo, um chamado à unidade no serviço do reino. Porque embora sejamos muitos, e cada um aqui tenha seu próprio dom e chamado, tem que haver unidade na pluralidade. Então o que significa? Que Deus está chamando um Deus trino, um Deus que é três e que vive um relacionamento perfeito. Tem um nome teológico, eu não sei se alguém vai conseguir me lembrar, eu lembrei, me veio esse insight agora. Tem um nome teológico para definir a Trindade, não sei se o Renan lembra. É um nome muito complexo, mas esse nome no grego ele significa assim, que a Trindade é uma unidade perfeita que na eternidade dança uma dança perfeita. Eles são plenos entre si. E aí me parece que quando Deus criou o homem e que Ele o fez a sua imagem e semelhança, Ele tinha em mente que o homem, juntamente com os seus semelhantes, vivessem uma dança perfeita, uma unidade perfeita, um relacionamento perfeito. Nós sabemos que o pecado entrou e bagunçou todas as coisas. Só que Cristo, quando vem e morre na cruz, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, Ele está querendo restaurar essa relação, para que nós possamos viver um relacionamento perfeito. Então, ao que parece, todos nós fomos criados de tal forma para sermos capazes de sermos um com Deus e com o meu próximo, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus irmãos. E há um prejuízo enorme quando a gente não entende que quando nós vamos nos parecer com Deus, quando o eu desaparecer. Sabe, irmãos, sabe o que significa? Significa dizer o seguinte, que eu sou imagem e semelhança de Deus quando eu penso em nós. Jamais seremos igreja e jamais seremos a semelhança de Cristo enquanto a palavra que predomina nos nossos lábios for eu. No dia que a palavra que predominar nos nossos lábios for nós, não se trata apenas do que eu quero, do que nós queremos. Não se trata apenas do que é bom para mim, mas do que é bom para todos nós. Então, e só então, nós seremos a imagem perfeita e semelhança de Cristo. Aí eu quero te fazer uma pergunta já reflexiva, para que você possa estar meditando. Será que nós somos imagem e semelhança de Deus nesse ponto? Ou nós estamos o tempo todo pensando somente na gente, tudo, uma grande evidência de quando nós não estamos sendo imagem e semelhança de Deus, é que quando você é desafiado por Deus, você é desafiado por outro irmão a viver algo, a sua pergunta nunca é como isso nos afeta ou como isso nos beneficia. Seu questionamento sempre é: como isso me afeta? Você está preocupado com você. Quando o seu cônjuge, vamos colocar isso dentro do casamento para ficar legal. Acho que dentro do casamento é legal. Quando o seu cônjuge ou seus filhos, eles desafiam você, te chamam para um relacionamento, te chamam para conversar, te chamam para ajustar o casamento, você pensa em como que isso te afeta, de tão egoísta que você é, como você vive centrado no eu. É o marido que reclama: eu não quero falar sobre isso não, eu estava assistindo o jogo, eu estava assistindo a Netflix.
E ele não quer ser tirado da sua zona de conforto para conversar sobre a família, sobre o nós. Irmãos, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para falar aos homens aqui, já que o Espírito Santo está levando para esse lado. Irmãos, o que tem de homem, líder de família que está centrado no eu, e por isso a família é um caos, não é brincadeira. Eu digo isso para os homens porque normalmente, obviamente existem suas exceções, a mulher ela tem uma tendência maior dentro da família de pensar no nós. O homem não. O homem ele só quer saber como é que a demanda da mulher afeta ele, o conforto dele, o descanso dele, o lazer dele, a vida financeira dele. É a única preocupação que o homem tem é com ele. Você nunca vai ser a imagem e semelhança de Deus enquanto você só pensa em você. Porque nós temos um Deus trino, um Deus que é três, está em um relacionamento perfeito, numa dança perfeita na eternidade, e está nos convidando a sermos como Ele. Só tem um jeito de eu ser igual a Deus, é eu aprender a pensar no nós. Isso nos individualistas, isso dói um bocado, hein? Você, querida, que o tempo todo sempre disse assim: eu resolvo meu B.O., meu. É comigo, é eu por mim mesmo contra o mundo. Você nunca vai saber o que é plenitude de vida. E eu quero dizer, eu vou fazer uma afirmação pela qual me responsabilizo, e se eu estiver errado, que alguém me prove o contrário. Mas essas pessoas são as mais infelizes de todas. Elas criaram mecanismos para defender-se nas suas emoções, mas elas estão sofrendo em suas almas, porque elas não sabem o valor do nós. Elas só sabem o valor do eu. Nós temos um Deus que está nos convidando e dizendo: eu te fiz como eu. Não, e eu vou dizer uma coisa: não importa se você, qual a sua condição hoje. Eu estou no pecado. Deus te criou para ser a imagem e semelhança dele. E ele está te convidando para, primeiro, você ser um com ele. Volta para um relacionamento com ele. Segundo, para você parar de pensar em você e viver a plenitude de uma vida fundamentada no nós. É tremendo. É tremendo. Irmãos, eu vejo que a vida sozinha ela é triste, ela é sem sabor. As pessoas têm conquistas, mas não tem com quem dividir, não tem com quem se alegrar, não tem com quem compartilhar. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos a imagem dele. João capítulo 17, a partir do verso 20 até o 23. Veja bem o que Jesus nos chama. A minha oração, ele estava orando pelos discípulos dele, em João 17. E ele começa a dizer: a minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes assim como amastes a mim. Fica claro pela oração de Cristo que a maneira de nós sermos reconhecidos como pessoas, como uma igreja, como um corpo enviado da parte de Deus, é a gente entendendo o poder e a importância do nós e não do eu. A gente está sempre voltado: como é que isso me afeta? Como isso me incomoda? Como isso me tira da zona do conforto? A gente percebe Tiago, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 4, se eu não me engano, da sua carta, sua epístola, ele diz o seguinte: de onde vêm as guerras que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? É o eu, é o ego. É você lutando para estabelecer sua vontade. É você em guerra com seu irmão, com seu cônjuge, com seus filhos, com as pessoas que te cercam, com seus líderes, para fazer a sua vontade. Ao invés de você ceder e pensar nos valores do reino, em pensar em nós, em Cristo, em como as suas ações elas afetam ou não o coração de Deus. Nós precisamos parar e pensar e refletir sobre isso, porque
é curioso como esse texto diz para a gente que o Pai e o Filho habitam em mim. E Ele está nos convidando para que uma vez que eles habitam em mim, eu possa ser um com meu irmão. Que o Deus Trino mais uno, Ele nos chama a viver relacionamentos saudáveis, a ser um com os nossos irmãos. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Nesse sentido, nós vamos entender o seguinte: Deus odeia divisões. Peraí, você precisa entender essa verdade aqui. A gente trata essa parte das Escrituras com um certo descaso, como se não fosse tão importante, como se não tivessem consequências. E muitas vezes o fazemos porque não temos consequências imediatas na nossa vida, mas as consequências da unidade, normalmente elas não acontecem diretamente na nossa vida, elas acontecem no reino. E por isso Deus odeia tanto a divisão. Porque embora você possa se sentir confortável quando você é alguém que promove, ou você é alguém que compartilha com divisões, isso não te afeta, mas afeta o reino. Por que você acha que a palavra de Deus colocou isso aqui em Provérbios capítulo 6, por exemplo? Provérbios 6, coloca aí. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. 7 aí no sentido é que a 7ª tem uma ênfase na última coisa. Ele odeia 6, mas a 7ª é detestável, inadmissível. Há uma ênfase bíblica a respeito disso. E aí o que é? Quais são as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que Ele detesta? É a seguinte: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Essa é a 7ª coisa. Você vai pegar a lista, você vai contar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai chegar na 7ª, a 7ª em que o Senhor, por meio da sua palavra, por meio do homem de Deus que foi usado para escrever isso aí, Ele resolveu dar ênfase na 7ª. Ele resolveu dizer: eu detesto quem promove discórdia entre irmãos. Quem é pai aqui vai conseguir entender mais ou menos o conceito. Eu detesto ver quando as minhas filhas estão promovendo discórdia uma com a outra. Porque, veja bem, essas discórdias, como eu falei anteriormente, elas podem não ter nenhum efeito emocional em você, porque você consegue se blindar emocionalmente para dizer: isso não me afeta, eu não preciso de ninguém, ninguém paga minhas contas, eu me viro sozinho, sempre foi assim. Beleza, você consegue encontrar os seus mecanismos para você lidar emocionalmente com esse isolamento. Só que o que você não entende, e por isso Deus detesta, é que isso está causando um impacto devastador, negativo, no reino de Deus, na tua vida espiritual, no teu relacionamento com Deus. Você sabe por que você não consegue se conectar com Deus? Porque você tem problema com pessoas. Aí por mais que você tente, eu vou à igreja, mas não tenho vontade. Lógico, seu coração está amargurado, seu coração ele está fomentando. Você olha para os irmãos, para a igreja, e você começa a dizer: é um bando disso, é um bando daquilo, é um bando de assado, cozido e frito. Lógico, você não vai conseguir. Por quê? Porque isso tem um dano espiritual profundo na tua vida espiritual, e você não percebe isso. Você acha assim: não, eu estou me protegendo. Não, você está se destruindo, é diferente. Você acha que você está punindo os outros, quando na verdade você está punindo a si mesmo. Você percebe isso? E aí, a gente muitas vezes está vivendo muito aquém daquilo que Deus quer, porque a gente está assim. A gente não para pensar na importância da unidade no meio, na vida espiritual. Eu não vou colocar na igreja apenas, mas na vida espiritual, na realidade espiritual. Nós precisamos tomar uma decisão muito séria, porque nós adoramos um Deus que ama ver seus filhos unidos, que ama ver as pessoas próximas umas das outras, que Ele morreu para trazer todos para debaixo dos seus
cuidados. Então, nessa lista de coisas que Deus odeia, ele diz que discórdia entre os irmãos é detestável. E quando eu digo, irmãos, que existe uma lista ali, você poderia olhar para essa lista e dizer assim: deixa eu ver essa lista aqui, o que eu preciso melhorar nessa lista. Não, você está entendendo errado o evangelho. As listas bíblicas, elas não existem para você tentar melhorar. Elas existem para você entender que você precisa de Jesus. Você não consegue melhorar sozinho. E mesmo que você melhore moralmente, isso não te assegura um relacionamento com Deus e nem uma salvação espiritual. Porque salvação tem a ver com fé em Cristo e não com moral. Você pode ser uma pessoa moralmente correta, mas ainda assim você precisa de Cristo, porque Ele é o Salvador. Porque para ser salvo a gente precisa de um Salvador, não de moral. A gente precisa de um Salvador. Então nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Isso deveria fazer você parar agora, um minutinho. Para um minutinho e reflete o seguinte: quantas vezes você promoveu discórdia? Quantas vezes a gente deveria ficar chocado, sabe, irmãos? Na minha opinião, a gente deveria ler esse texto, deveria fazer a seguinte reflexão: peraí, isso aqui é muito sério. Porque eu estou lendo uma coisa que Deus detesta. Quantas vezes eu fiz coisas que Deus detesta? Ou estou fazendo coisas que Deus detesta e eu não me importo se isso está ou não ferindo o coração de Deus. Nós temos que parar e ver se nós somos culpados de fazer alguma coisa que Deus odeia. Pare agora e pense sobre isso. O mesmo Deus que você tem buscado a bênção, que você tem buscado a mudança financeira, a mudança da sua família, sei lá qual mudança você está buscando em Deus. Eu não sei qual é o milagre que você tem orado, mas o mesmo Deus que você está buscando esse milagre é o Deus que você ofende quando você promove discórdia, quando você está dividido com os irmãos. Aí eu te pergunto, essa conta não vai fechar. Ela não vai fechar. Deus, abençoa minha casa, meu casamento, transforma meu marido, transforma meus filhos. Jesus, me dá um emprego melhor. Senhor, me dá aí, Jesus, uma promoção, um aumento de salário. Esse Deus que você pede, que pode fazer todas essas coisas, por outro lado, Ele está sendo ofendido por você, quando você lá na sua casa, aqui na igreja, nos seus relacionamentos, está sempre falando mal das pessoas, está sempre sendo uma pessoa promovendo discórdia, semeando no coração das pessoas aquilo que é mal. A palavra de Deus coloca isso muito claro como sendo um pecado detestável diante de Deus. E aí eu vou dizer uma coisa, porque você pode me dizer assim: pastor, mas eu nunca falei nada de ninguém, mas está no meu coração. Aí eu te pergunto, porque você nunca externou, é menos detestável para Deus? Porque você nunca tornou público aquilo que está no seu coração e que você semeia dia após dia, o tanto que você difama, denigre a imagem, a vida das pessoas, o quanto você deseja o mal, o quanto você torce para que as coisas dê errado para alguém. Você nunca tornou isso público, está tudo escondidinho no seu coração, mas Deus vê. E aí você acha que é menos detestável porque você ainda não verbalizou. Uma hora a sua boca vai deixar escapulido que o seu coração está cheio. É só questão de tempo. É só questão de tempo, pode ter certeza. Aí a gente pensa, nós com a nossa moralidade, que de acordo com a Bíblia é um trapo de imundícia, a nossa justiça. Está aqui no meu coração, mas eu não falo para ninguém. Mas irmão, está aí há muito tempo e está te matando. Está aí, e embora você não fale, o seu comportamento com as pessoas denunciam a verdade. É sempre distante. Nunca há uma relação honesta, sincera, transparente, real, profunda. É sempre muito superficial. É sempre fundamentada no interesse, na vantagem. Como é que você quer que Deus responda às tuas orações, querido? Me diga. Você já parou para pensar sobre isso?
Porque a gente tem uma ideia de evangelho meio estranha, assim. A gente imagina como se fosse um conjunto de regras onde a gente vai trocando benefícios, quando na verdade Deus está atrás de pessoas que sejam capazes de sentir o coração dele, de ser sensível ao coração dele e dizer assim: peraí, se Deus odeia isso aqui, eu vou odiar também. Se Deus detesta isso aqui, eu vou detestar também. Se Deus detesta que eu fale mal de alguém, deixa eu falar uma coisa: essa questão de ficar falando dos outros é discipulado, tá? Só que é o discipulado do inferno. A gente senta na mesa para falar dos outros. A gente senta para emitir juízo, para condenar as pessoas. É discipulado. Só que esse discipulado é do inferno. Porque, irmãos, não tem lugar mais promissor para o inferno do que o lugar secreto onde você senta você e uma suposta pessoa que você tem algum tipo de relacionamento mais íntimo, e você começa então a semear discórdia a respeito de uma terceira pessoa que não está lá. Está vendo? Fulano isso aqui, fulano assado, fulano cozido, fulano frito. Você está discipulando ali. Você começou a discipular. Só que você começou a discipular para o inferno, para Satanás. Obrigado, Deus te abençoe. Você está jogando no time adversário. O discipulado que você faz, ele está promovendo aquilo que Deus odeia. Significa dizer que você não está agradando ao Deus que você professa verbalmente. Você está agradando a um falso Deus chamado Satanás. E Satanás está muito feliz, porque ele não precisa que você verbalize para todo mundo que você o serve. Ele só precisa que você age de acordo. Ele só precisa que sua fé seja inoperante, improdutiva, e você haja conforme aquilo que a cartilha dele reza. Fala mal dos outros, fala mesmo. Fala mesmo, você tem que abrir o coração para alguém. Fala mal. Só que você nunca faz o que a Bíblia diz que tem que fazer. Você tem um problema com seu irmão, qual é que a Bíblia diz que tem que fazer, irmãos? Diga aí, nós temos que ir até ele. Você trata do problema com todo mundo, menos com a parte interessada. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Você sai falando as coisas para todo mundo, de todo mundo. Deus não vai ouvir tuas orações. Deus não vai atender os teus pedidos, porque você está fazendo algo que Ele detesta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Portanto, a partir desse momento, eu quero que você entenda o quão importante. Porque os irmãos estavam aqui no louvor cantando uma canção. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus... Veja bem. Olha, até cantei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já pararam para pensar por que Jesus morreu? Como tantos de nós nunca imaginamos. A gente sempre tem uma visão do eu tão forte que a gente sempre costuma pensar assim: Jesus morreu por mim, mas tu esquece que Ele morreu pelo teu irmão também. Para a pessoa que você critica, que você fala mal, que você julga. Lembra do Tiago? Como é que você fala mal da pessoa que foi criada em imagem e semelhança de Deus, igual a você? O que você tem de melhor? Tem nada. E aí muitas vezes nós ficamos pensando assim: Jesus morreu por mim, é verdade. Mas você não pode esquecer que Jesus morreu pelo seu irmão. Você não pode esquecer. Porque quando Jesus ele morreu na cruz, ele morreu, o que estava em jogo lá? Estava a união de uma família. Jesus morre como o primogênito do Pai e ressuscita. Ele morre como unigênito do Pai, filho único, e ressuscita como primogênito, o filho mais velho entre muitos irmãos. Ele foi resgatar filhos para Deus. A cruz envolve a unidade dessa família, querido. Eu vou ler para você um texto, está lá em Efésios capítulo 2, do verso 13 ao 22. Quando você desconsidera a unidade em todos os aspectos, na sua casa, nos seus relacionamentos, na igreja, você está desprezando a cruz.
Quando você não considera que Jesus Cristo morreu para que a gente fosse um, você está desprezando a cruz. Olha o que diz Efésios capítulo 2, a partir do verso 13. Nós vamos ler até o verso 22. É um texto extenso, então preste atenção. Vamos ler comigo, mas vamos ler com calma, sem pressa. Eu sei que eu falei que eu ia ser rápido. Eu acho que eu estou sendo rápido, eu só acho, né? Não sei. Mas vamos lá. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Estão falando de sacrifício aqui. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, não passa ainda, e destruiu a barreira do muro de inimizade. Primeira coisa que Ele está dizendo que a cruz fez, foi nos fazer um e destruir a barreira e o muro da inimizade. Quando eu não considero a unidade como sendo algo extremamente importante para a nossa vida, eu estou desconsiderando o sacrifício que Jesus fez para esse fim. Olha, continuemos. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Esse texto ele é autoexplicativo, pelo menos na minha opinião. Jesus Cristo morreu, e aqui, qual é o contexto? Ele está falando de gentios e judeus. Ele está falando de distinção de dois povos que Jesus morreu para tornar dois povos um único povo. É lógico que essa verdade nos alcança nos nossos relacionamentos cotidianos, na nossa casa, na nossa família. Veja bem, quantos casamentos estão aqui não conseguem ser um dentro da sua relação, irmãos? Quantos homens vivem como solteiros? Quantas mulheres vivem como solteiras? Quantos filhos vivem querendo ser independentes dos pais? A gente precisa entender essa verdade. Jesus Cristo morreu para fazer a gente um. E nós precisamos entender que esse é o cerne do Evangelho. Quando Jesus morre na cruz, acontece algo sobrenatural. Pessoas que se odiavam agora se ajoelham lado a lado, um do outro, para adorar um Deus, o único Deus verdadeiro. Pessoas que eram inimigas por natureza, agora elas são capazes de se reunir no mesmo lugar em adoração. Você percebe isso? Jesus Cristo morreu por isso e a gente simplesmente não pode ignorar. E achar que a unidade é um tema sem importância, que não tem nenhuma consequência espiritual, eu ignorar isso. Na verdade, existe sim. E sabe quem mais sofre com as divisões na igreja? O Espírito Santo. Coloca Efésios capítulo 4, do verso 29 até o 31. Efésios 4, do 29 ao 31 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como é que a gente entristece o Espírito Santo? Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Todos os itens, pecados, essa lista de pecados, são pecados que afetam nossas relações. E sabe quem está sofrendo com as divisões na igreja? E eu vou dizer uma coisa, irmãos,
Eu não sei como é que vocês estão vivendo, mas não se surpreendam se durante esse período, durante essa série, se levantar uma série de situações tentando fomentar a divisão no seu coração com seus irmãos. Você acha que é à toa? Eu acredito que das últimas séries que nós pregamos na igreja, essa é de um teor tão espiritual, que é a que a gente mais sofre contra-ataque. Mais a gente sofre uma pressão espiritual nessa área. De quebrar relacionamento, de brigar com o irmão, de falar mal do irmão. O Espírito Santo, ele se entristece. E Paulo fala dessa tristeza no contexto das nossas palavras que desagregam, que separam, que dividem. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo quando fazemos isso. E se você ama o Espírito Santo, se você ama o Senhor, e se o Espírito Santo não é só uma força espiritual, mas ele é uma pessoa, você vai entender que você não pode estar ferindo o Espírito Santo, porque ele é o amado da sua alma, é aquele que vela por você, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele quem cuida de você, ele quem te fortalece. É a graça que vem dele que te fortalece para vencer o pecado. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Então, se o Espírito se entristece, esse Espírito habita em mim, eu deveria também ficar triste. Mas sabe o que está acontecendo? Nós temos um grupo de cristãos que conseguem vir à igreja brigado com os outros, falando mal dos outros, e conseguem sentir-se bem com isso. É impressionante. Peraí, mas o Espírito que você vai adorar, ele está triste. Como é que você consegue se sentir bem? Se o Espírito que você adora e que habita em você está entristecido pela forma como você... Eu vou começar dentro dos círculos de relacionamento básicos. Se você está brigado com a sua mulher, por exemplo, marido. Se a mulher está com raiva do marido, está brigado com os filhos, como é que você consegue vir para a igreja e adorar sem se sentir triste? Se o Espírito que habita em você está triste, não faz sentido, tem alguma coisa errada. Ou o Espírito não habita. E é uma reflexão que a gente tem que fazer, por mais dura que ela seja. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Muita gente tem se achado até mais forte que o Espírito Santo. Ok, o Espírito Santo está triste, mas eu estou bem. Eu estou de boa. Estou tranquilo, dá para me seguir minha vida aqui. Vou continuar servindo ao Senhor. Estou cheio de problema com os outros. Não quero ver a cara de ninguém. Estou falando mal de todo mundo, mas eu vou continuar servindo ao Senhor, porque está tudo bem. Meu Deus, que evangelho é esse, gente? Que evangelho é esse? Não, eu vou ficar aqui na minha, eu vou me resolver aqui. Meu Deus. Isto não é evangelho. Coloque isso no seu coração. Existe um grave problema se o Espírito Santo está entristecido e você não está. No final das contas, a gente tem que pedir ajuda ao Espírito Santo para a gente se aprender a sentir o que ele sente, para a gente ter um coração igual ao de Deus, para sermos de fato imagem e semelhança de Deus, entendendo que eu jamais serei igual a Deus enquanto eu não aprender a viver com as pessoas que me cercam, enquanto eu não aprender o valor do nós. Eu queria nessa noite convidar você. Eu estou tentando encontrar uma palavra que não seja tão pesada, mas eu acho que não tem, então vai essa mesmo. Você que é muito egoísta, egocêntrico, só pensa em você. A gente vem para a igreja. Sabe qual as pessoas que eu tenho mais preocupação na igreja? São as pessoas que servem. São as pessoas que menos dão atenção para a palavra, porque elas acham que porque estão fazendo alguma coisa para Deus, elas estão bem. Eu fico olhando o quanto a gente não presta atenção nas coisas, mas depois a gente está pedindo ajuda para coisas que nós fomos orientados no culto. Está vivendo uma vida miserável em todos os aspectos, mas a gente estava fazendo o quê? A gente estava rindo com o irmão do lado.
A gente estava no celular na hora que a palavra foi liberada. Vocês não estão entendendo, irmãos. Vocês não estão entendendo o que é realidade espiritual. Ou pelo menos alguns não. Vocês não estão usando o bom senso de fazer uma avaliação de suas próprias vidas, casamentos, vida financeira, emocional, ministério e sobre o seu comportamento diário, inclusive quando você está na casa de Deus. Abre o olho, reflete. Pessoas estão sofrendo pela sua forma de ser. E sabe quem são essas pessoas? As pessoas, sua família. Sua família. Só que você vem para a igreja e está tudo bem. Não está tudo bem. O Espírito Santo está entristecido com você, irmão. Ele está entristecido com você. Não te dói saber que você entristece o Espírito Santo. Não te incomoda saber que o Espírito Santo está sendo entristecido pela sua forma de se conduzir na vida. Como um cristão, como um servo na casa de Deus, como um marido na sua casa, como esposa no seu relacionamento, não te dói. Isso deveria te entristecer. Apeça a Deus para você sentir o que Deus sente no coração dele a seu respeito. Tome coragem de nessa noite dizer: Espírito Santo, me mostra quem eu sou diante do Senhor. A gente precisa se arrepender, de verdade. Precisamos de arrependimento, todos nós, eu me coloco nesse meio. Eu preciso de arrependimento. Tenho vergonha de todas as vezes que eu já fiz isso, porque quando eu meditava sobre isso, lógico que o Espírito Santo falava comigo. Sou melhor do que ninguém. E eu disse: Deus, eu tomo algumas decisões aqui hoje. Eu já tomei as minhas decisões, eu quero saber se você vai tomar as suas. Convido você a ficar de pé em nome de Jesus nessa noite.